Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro e esse aqui é mais um vídeo da série Filosofia como Forma de Vida. É, Esses vídeos eles têm a intenção de apresentar a filosofia antiga como um todo em tópicos específicos, né, sobre as diversas escolas da filosofia antiga, especialmente com essa abordagem, né, sobre esse tema. Como que as filosofias antigas, né, as escolas, né, na antiguidade, elas eram formas de viver, elas eram formas de estarem no mundo e elas eram compostas por diversos exercícios que transformavam o modo como o homem se relacionava com o mundo. Hoje a gente vai falar dos cínicos, né? É mais um capítulo aí da série dos cínicos. E a gente vai falar sobre a crítica dos cínicos a todos os valores sociais, né? As éticas inventadas artificialmente pela sociedade, em contraposição a, digamos, a um viver de acordo com a natureza, a um tipo de valor moral que a própria natureza me dá. Né? Então, essa é uma posição clássica do cinismo, né? Desses filósofos que queriam viver como cachorros. Por um lado, a construção das normas sociais artificiais construídas pelos seres humanos, e por outro lado, né, a physis, a natureza, e todas as exigências que a natureza nos faz para a gente se adequar a ela, para viver de acordo com a natureza. Né? Então se trata de a gente sair de perto do nomos, das regras artificiais humanas, e se voltar para viver de acordo com a natureza. E nisso o Diógenes, como o cínico exemplar aí, era muito crítico, né, aos que a gente chama de tabu da sociedade. Né? Tabu, eu estou pensando de um modo bem geral, são aquelas leis e regras que a sociedade se coloca para si mesma, mas que naturalmente elas não têm nenhum elemento que diz que realmente é proibido fazer isso, como por exemplo comer carne humana. Né? O Diógenes usa um silogismo, se a gente pode digerir a carne humana e se nutrir da carne humana, por que comer a carne humana é um erro, né, em si? Né? O Diógenes ele vivia nu na praça pública, fazendo todas as suas necessidades na praça pública, como um animal vivia, como um cachorro vivia. Né? A ideia é viver o mais simples possível, né, se adequando às exigências da natureza. Então, assim, Diógenes também, ele usava muito, né, assim como todo o cinismo, ele é composto por anedotas, por performances, né, que esses filósofos faziam, apresentavam como uma forma de transmitir a doutrina deles. Então ele falava, por exemplo, de Édipo. Poxa, Édipo, o Édipo era o rei na cidade dele, era o rei que fazia as leis daquela cidade. Por que ele não instituía que ali os filhos podem casar com a mãe, por exemplo? Né? Então ele está indo contra, né, um tabu clássico do incesto. Né? Ele pregava, olha, não existe nenhuma regra que não sejam as regras naturais. E para isso ele precisava da fala franca, ele usava, né, a parresia, um conceito fundamental no cinismo. Né? Essa fala franca, né, parresia é falar aquilo que realmente está acontecendo. Né? E a nudez dele é um correlato físico, né, dessa fala franca. Eu sou assim, eu vivo assim. Uma grande crítica que o Diógenes faz, e o cinismo em geral, em relação às posses. As posses materiais não configuram um critério do que é o ser humano. O ser humano não pode ser medido pelas posses que ele tem. O dinheiro não diz se a pessoa é boa ou ruim. Né? E isso é muito interessante na nossa sociedade contemporânea, como que a gente mede a pessoa, as pessoas são medidas pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Então, o Diógenes usava um silogismo, uma argumentação muito interessante, você deve ser elogiado por uma característica sua, e não por uma característica que é de outra coisa. Então, por exemplo, se você tem um cavalo, né, o cavalo é seu, e o cavalo é bonito, né, o cavalo é muito belo, que bom para o cavalo. Você não se torna uma pessoa bonita e bela porque você tem um cavalo bonito. Né? E a gente pode transpor isso para todas as outras coisas, um carro, uma roupa, um tênis, uma casa, certo? Cada um deve ser medido pelas características dele mesmo.
né? Então, é muito famosa também o relacionamento de Diógenes com as pessoas ricas da região dele, né? Da cidade dele. Tinha uma, um rico que teria colocado assim no topo da casa dele, dizendo assim que nada de ruim entre aqui. Aí Diógenes falou, bom, então o próprio dono da casa não vai poder entrar, né? Qual é a ideia aqui? É por que você organizando o mundo externo, automaticamente você se torna uma pessoa melhor, né? Também é dito que Diógenes foi convidado para um banquete na casa de um homem rico, porque Diógenes era muito considerado na cidade, né? Um homem muito importante da cidade. Então, esse homem rico que iria mostrar a casa nova dele e convidou todas as pessoas importantes, convidou Diógenes. Chegando lá, o homem falou, Diógenes, eu quero conversar com você, por favor, as coisas estão muito limpas aqui, deu um trabalho danado, não suja nada não. Nisso Diógenes cospe na cara do homem e fala, olha, realmente sua casa está toda limpa, mas a sua cara continua suja. Né? Então, o que ele está, Diógenes, né, como ele é o Sócrates enlouquecido, né, aquele Sócrates exagerado, aquele Sócrates quente, né, cáustico, que está aqui, né, mostrando para todo mundo, com seus exemplos, com suas anedotas, a inversão de valores. Né? Isso ele fala também, um pote de arroz, que é o que a gente precisa, tem um preço barato de se comprar, mas uma estátua cafona e de bronze é caríssimo e a gente não precisa dela. Né? Então, as coisas mais importantes da vida, né, elas não são compradas com dinheiro. Né? E isso é muito interessante. Sócrates era um falsário. Sócrates foi provavelmente expulso de sua cidade natal, né? Porque ele falsificava moedas. Parece que o pai dele tinha uma prensa, né? Então ele falsificava moedas. E aí perguntaram para ele, mas o que é isso? Para que você falsificava moedas? E o Diógenes teria dito, olha, se você quer ter uma moeda, faça a sua. Cunhe a sua própria moeda. Porque veja bem, o que é a moeda? Né? A moeda é alguma coisa que serve só em função do outro. Ela mesma não tem nenhum valor intrínseco. Enquanto quando a gente atribui à moeda um valor intrínseco a ela mesma, ela se torna falsa. A palavra moeda aí em grego é um derivado de nomos, desse conjunto de valores éticos, sociais, criados artificialmente. Né? Então, o nomos, né, não é aquilo que realmente diz quem é um homem de verdade. Diógenes era famoso por carregar um lampião na praça pública, né, aceso ao meio-dia, eu procuro um homem, eu procuro um ser humano, eu só vejo pedaços. Para você se realizar inteiramente, você tem que ser natural, viver de acordo com a natureza. Outro história muito famosa de Diógenes é que certa vez ele foi vendido, capturado numa guerra, ele foi vendido como escravo. Né? Então, para todos os escravos, né, vinham as pessoas e perguntavam, o que você sabe fazer? Eu sou marceneiro, eu estou precisando de um marceneiro, aí compra, eu sei arar a terra e tal. E, né, então você comprava o escravo de acordo com a habilidade que o escravo tinha. E perguntaram para Diógenes, o que você sabe fazer? Aí Diógenes fala, eu sei ser um senhor, eu sei dar ordens. Se você quiser comprar um senhor, eu estou à disposição. E aí o cara ficou tão impressionado com a franqueza, com a fala franca do Diógenes, que ele comprou o Diógenes. E ele fazia tudo que o Diógenes mandava. Né? Essa ideia de quem que é senhor e quem que é escravo na relação de senhor e escravo. Né? E Diógenes ria muito dos senhores que ficavam correndo atrás dos escravos que queriam simplesmente a liberdade, queriam viver a vida. Né? Os escravos, eles queriam viver a vida deles e os senhores precisavam do escravo. Né? Eles faziam tudo, né? Modificavam toda a vida para poder ter aquele escravo. Quanto mais você precisa de coisas externas, mais dependente você é. Então e quanto mais você é autônomo, o termo autonomia, né, que é um termo grego, né, autos nomos, né, botar a lei para si mesma, é o objetivo principal do cinismo. Você não precisar de nada externo para poder viver uma vida íntegra, né, inteira. Né? Então a gente tem falado muito aqui de como que o cinismo é uma crítica muito grande aos valores da sociedade, que inventam escalas sociais, hierarquias sociais, a partir
de elementos artificiais, ou da roupa que a pessoa usa, ou da quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Né? Não é isso que vai nem trazer a inteireza, a realização própria do ser humano, e nem deveria isso ser um critério para dizer se essa pessoa deve ser ouvida ou não, se ela é digna ou não, certo? Então, voltaremos ainda com mais filosofia como forma de vida em outros episódios. Obrigado.